Todas as manhãs, a filha do chefe da máfia acordava mais fraca, pálida, apática, enfraquecida. Os médicos não encontravam nada. Mas a nova empregada viu o que todos deixaram passar. Pequenos arranhões escondidos no cabelo da bebê que apareciam todas as noites. O que ela descobriu a seguir tornou-a a pessoa mais perigosa da mansão. O grito veio às 5h47 da manhã. Mera Shin largou a pilha de roupa dobrada que carregava e correu para o quarto do bebê. Os seus tênis rangiam no chão de mármore da ala leste da mansão Leonetti. Ela só trabalhava ali há 3 dias, mas já conhecia aquele som, o rugido gutural e cru de Alessandra Leonetti quando algo dava errado. Ela chegou à porta do quarto do bebê no momento em que essa se abriu. Um homem na casa dos 30 anos saiu furioso. O seu fato preto feito à medida estava perfeitamente passado, apesar da hora matinal. O seu cabelo escuro estava penteado para trás com precisão. Alexandro Leonetti, o homem cujo nome deixava os políticos nervosos e cujo império empresarial se estendia de Nova York à Sicília, embora todos soubessem que o seu verdadeiro negócio não tinha nada a ver com a empresa de importação e exportação registrada no papel. Chame o Dr. Hamish. Agora a sua voz era gelada. A ama seca-chefe, senhora, era Stella Croy, uma mulher severa na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos presos num coque apertado, correu atrás dele. Senhor Leonetti, por favor, o bebê só precisa... Eu disse agora. Ele não levantou a voz. Não precisava. Meera encostou-se à parede enquanto Alessandro passava, já a dar ordens ao telemóvel. Ela vislumbrou o seu rosto, maxilar cerrado, olhos ardentes com algo entre raiva e medo. Uma combinação perigosa num homem como ele. A senhora Delacroix reparou em Meera ali parada. Não fique aí parada a olhar, menina. O bebê precisa de roupa de cama limpa. Vá! Meera acenou com a cabeça e entrou no quarto do bebê. O quarto era enorme, decorado em tons suaves de creme e dourado, com um berço italiano esculpido à mão posicionado perto da janela. A luz da manhã filtrava-se através das cortinas transparentes, lançando tudo num brilho suave que parecia errado. De alguma forma, demasiado pacífico para o que acabara de acontecer. No berço estava Valentina Leonetti, de 8 meses, a filha que Alessandro teve com a sua falecida esposa Maria, que morreu no parto. A bebê estava aí acordada, mas mal. Os seus olhos castanhos, normalmente brilhantes, estavam semicerrados, o seu corpinho mole contra os lençóis de seda. Ela não estava a chorar. Isso era pior. Meera aproximou-se lentamente, com o coração a bater forte. Ela não estava oficialmente designada para cuidar de bebês. Era apenas uma empregada doméstica geral. Mas algo a puxou para a frente. A pele de Valentina parecia pálida, quase translúcida à luz da manhã. A sua respiração era superficial. Olá, querida menina, sussurrou Meera, estendendo a mão para tocar suavemente a mão da bebê. Os dedos de Valentina não se enrolaram nos dela como tinham feito ontem, quando Meera a visitou durante as suas rondas. O que se passa contigo? Passos trovejaram no corredor. Alessandro voltou com um homem idoso que carregava uma mala médica. Provavelmente o Dr. Hamish. O médico parecia ter sido acordado a meio do sono, com a camisa mal abotoada, mas os seus olhos estavam perspicazes e alertas. Fora, disse Alessandro a Meera sem olhar para ela. Ela dirigiu-se para a porta, mas ficou do lado de fora a ouvir. Diga-me o que eu estou a ver, doutor. Houve uma pausa. O som do médico era examinar a bebê. O som suave da sua língua. Os sinais vitais dela estão fracos. A frequência cardíaca está mais baixa do que eu gostaria. Ela tem comido, senhora Delacroix? A voz de Aleandro estava tensa. Ela tomou o biberão ontem à noite, senhor Leonetti. Às 8 horas. Ela tem dormido muito bem durante a noite. A ama parecia defensiva. Então por que é que ela parece meio morta? Eu não sei, senhor. Ontem ela estava bem, ativa, sorridente. Esta manhã, ela parece apenas cansada. Mais silêncio. Meera imaginou o médico a fazer exames, a verificar as respostas da bebê. Ela não deveria se importar tanto. Ela tinha sido contratada para limpar, para ficar invisível, para receber um salário 3 vezes maior do que ganhava no seu último emprego. Mas algo na expressão apática daquela menina a assombrava. Pode ser um vírus? O Dr. Hamish finalmente disse. Os bebés podem piorar rapidamente com febre ou infecção, mas também podem recuperar-se com a mesma rapidez. Recomendo observação.
Se ela não melhorar até ao meio-dia, fará análises ao sangue? Ela estará melhor ao meio-dia, disse Alessandro categoricamente, como se pudesse controlar a saúde da filha da mesma forma que controlava tudo o resto. Eles saíram do quarto do bebê. O Dr. Hamish dirigiu-se para as escadas, com a mala médica na mão. Alessandro ficou parado na porta, olhando para a filha com uma expressão que Meera não conseguia decifrar. Tristeza, medo, culpa. Você, disse ele de repente, virando-se para Meera. Qual é o seu nome? Meera Chun, senhor. Há quanto tempo trabalha aqui? 3 dias, senhor Leonetti. Os seus olhos se estreitaram, avaliando-a. Ela era pequena, com pouco mais de 1,60 m, cabelo preto liso preso num rabo de cavalo prático. Tinha 26 anos, mas muitas vezes era confundida com alguém mais jovem. Esquecível. Era isso que a tornava boa no seu emprego anterior, como auxiliar de cuidados particulares. As pessoas falavam livremente ao seu redor porque se esqueciam que ela estava lá. Tem experiência com crianças? Um pouco. Trabalhei num lar de idosos antes disso, mas ajudei com o meu sobrinho quando ele era bebê. Alessandro observou-a por mais um momento. Depois acenou com a cabeça em direção ao quarto do bebê. Entre, troque os lençóis, mas faça isso silenciosamente. Se a acordar, está despedida. Sim, senhor. Meera passou por ele e entrou no quarto, hiperconsciente da sua presença na porta, observando. Ela pegou os lençóis limpos que tinha deixado no corredor e começou a levantar cuidadosamente o bebê do berço. Valentina era tão leve, tão frágil. Meera apoiou a cabeça dela da maneira que lhe ensinaram, embalando-a contra o peito enquanto trabalhava para tirar a roupa de cama com uma mão. Foi então que ela sentiu. A cabeça de Valentina balançava levemente, o cabelo fino e escuro roçando a palma da mão de Mira. Algo não estava certo. A textura estava diferente. Meera moveu o bebê com cuidado, inclinando a cabeça dela levemente para captar a luz. Ali, no topo da cabeça de Valentina, onde o cabelo era mais espesso, havia pequenas marcas vermelhas, arranhões, recentes. Formavam um padrão, 3 linhas paralelas, cada uma com cerca de 2,5 cm de comprimento, quase invisíveis contra o couro cabeludo da bebê. Mira prendeu a respiração. Olhou para cima. Alessandro tinha saído da porta, a sua voz ecoando pelo corredor enquanto falava com alguém ao telefone. A senhora Delacroix não estava em lugar nenhum. Senhor Leonetti, Meera chamou, mantendo a voz calma e firme. Ele reapareceu instantaneamente com o telefone ainda encostado ao ouvido. Ele levantou um dedo. Espere, senhor Leonetti, preciso de lhe mostrar uma coisa. A sua expressão escureceu com a interrupção, mas ele terminou a chamada. O que é? Meera virou a bebê cuidadosamente para que ele pudesse ver. Há arranhões na cabeça dela, recentes. O Dr. Hamish verificou o couro cabeludo dela. Alessandro aproximou-se, a sua alta estatura elevando-se acima dela. Estendeu a mão, tocando a cabeça da filha com uma gentileza surpreendente. O seu maxilar apertou-se. Delacroix, gritou ele. A ama apareceu em segundos, ligeiramente ofegante. Senhor, arranhou a cabeça da minha filha? O rosto da senhora Lacroix ficou pálido. O quê? Não, claro que não, senhor Leonetti. Eu nunca faria isso. Então explique estas marcas. A ama inclinou-se, apertando os olhos. Acho que não estavam aí ontem à noite. Ela deve ter se coçado. Os bebés fazem isso. Provavelmente precisa de cortar as unhas. Meera olhou para as mãos minúsculas de Valentina. As unhas estavam perfeitamente cortadas, limadas e lisas. Nenhum fagiz. As unhas dela estão bem, disse Meera baixinho. Os olhos da senhora Delacroix fixaram-se nela, frios e hostis. E o que é que você sabe sobre isso? Está aqui há 3 dias. É uma empregada de limpeza, não uma ama, disse ela, voltando-se para Alessandro. Senhora, a bebê está bem. Provavelmente está apenas a combater uma constipação. Esta rapariga é inexperiente e está a exagerar. Provavelmente foi ela que magoou a Valentina ao tratá-la com rudeza. O olhar de Alessandro passou de uma para outra, calculista. Meera podia sentir o peso das suspeitas dele pousando sobre os seus ombros. Ela era nova. Ela não era ninguém. É claro que ele acreditava na ama que estava com a família há anos. Eu não a machuquei, disse Meera calmamente, olhando nos olhos dele. Só estou a dizer o que descobri. O silêncio se estendeu por 3 batidas de coração. Saia, disse finalmente Alessandro.
O estômago de Mira deu um salto. Senhor, os dois foram agora. Eles saíram. As mãos de Mira tremiam enquanto ela caminhava pelo corredor, os saltos da Sra. Delroy batendo furiosamente ao seu lado. Sua cabra estúpida! Sussurrou a ama assim que estiveram fora do alcance da audição. Tem alguma ideia do que acabou de fazer? Nunca. Jamais me questione na frente do Sr. Leonetti. Nunca. Meera não disse nada. Ela tinha visto o suficiente em seus 3 dias para saber que discutir com a Sra. Delacroix só pioraria as coisas. Mas, enquanto descia as escadas dos empregados até o porão, onde ficava o seu quarto, um pensamento circulava em sua mente como um abutre. Aqueles arranhões não foram auto-infligidos. Alguém tinha magoado aquele bebê e, se aconteceu uma vez, poderia acontecer novamente. A clínica privada ficava a 40 minutos da cidade, escondida atrás de portões de ferro e sebes bem cuidadas que gritavam dinheiro e segredos. Mera não tinha sido chamada para ir, mas quando a comitiva de SUV pretos de Alessandra deixou a mansão ao meio-dia com Valentina, ela entrou no último veículo antes que alguém pudesse impedi-la. Ninguém a questionou. Numa casa com 30 funcionários, uma pessoa a mais era fácil de passar despercebida. A clínica parecia mais um hotel de luxo do que uma instalação médica. Pisos de mármore, arte abstrata nas paredes, música clássica suave a tocar em altifalantes ocultos. Meera ficou em segundo plano enquanto Alessandro carregava Valentina através de portas automáticas que se abriam silenciosamente. A Sra. Delacroix caminhava ao lado dele, com o rosto composto, mas os dedos a torcer a alça da bolsa. Uma equipa de especialistas em batas brancas apareceu imediatamente. Moviam-se como uma dança coreografada, levando Valentina para uma sala de exames, enquanto Alessandro os seguia, a sua presença enchendo o corredor como uma tempestade prestes a arrebentar. Meera encontrou uma cadeira na sala de espera. Passaram-se 20 minutos, depois 40. Ela observou a Sra. Roy andar de um lado para o outro perto da janela, ocasionalmente a verificar o telemóvel. A babá tinha o maxilar apertado, os movimentos bruscos. Nervosa ou zangada? Após uma hora, Alessandro surgiu. A sua expressão era indecifrável, mas os ombros estavam ligeiramente relaxados. Uma médica na casa dos 50 anos, com olhos gentis e cabelos grisalhos, estava ao lado dele. Sr. Leonetti, compreendo a sua preocupação, mas preciso que me ouça com atenção. A voz da médica era gentil, mas firme. A sua filha está saudável. Os exames de sangue estão perfeitos. O coração, os pulmões, os reflexos, tudo está a funcionar exatamente como deveria para uma criança de 8 meses. Então, por que ela estava mole esta manhã? Por que continua a ficar mais fraca? A médica trocou um olhar com o seu colega, um homem mais jovem com óculos de armação de metal. Os bebés passam por fases. A regressão do sono é comum nesta idade. Ela pode estar a dentar, o que pode causar desconforto e fadiga. Ou simplesmente está a crescer, o que requer uma enorme energia. Ela tinha arranhões na cabeça. Examinamos o couro cabeludo dela cuidadosamente. Há algumas escoriações leves, sim, mas nada alarmante. Os bebés exploram com as mãos, Sr. Leonetti. Eles coçam-se, puxam o cabelo. É parte do desenvolvimento. Meera observou as mãos de Alessandro cerrarem-se em punhos ao lado do corpo. Ele não estava satisfeito, mas também era um homem que lidava com incertezas em problemas que podiam ser resolvidos com dinheiro ou força. Quando médicos formados em Harvard lhe disseram que a sua filha estava bem, o que ele poderia dizer? Quero que ela seja monitorada durante a noite, disse ele finalmente. Isso não é necessário. Não estou a pedir. O médico suspirou, mas acenou com a cabeça. Claro, vamos preparar um quarto privado, mas, Sr. Leonetti, o senhor também precisa de descansar. O estresse afeta todos na família, incluindo Valentina. As crianças sentem a tensão. Alessandro não respondeu, simplesmente virou-se e voltou para a sala de exames. A senhora Delacroix aproximou-se dos médicos com uma voz melosa. Obrigada por serem tão pacientes com ele. Ele passou por tanta coisa desde que perdeu a esposa. Cada pequena coisa com um bebê o apavora. Ela baixou a voz em tom conspiratório. Entre nós, acho que parte do problema é a nova equipa. Esta manhã, uma das faxineiras estava a tratar Valentina com rudeza, e acredito que foi daí que vieram esses arranhões. A rapariga é inexperiente, mas o Sr. Leonetti não quer ouvir. Mira ficou com o sangue gelado. O médico mais jovem franziu a testa. Se há preocupação com o manuseio inadequado, isso deve ser relatado.
Oh, estou a lidar com isso internamente. Só queria que soubessem, caso haja alguma pergunta mais tarde. A senhora Delroy sorriu calorosamente. Levamos a segurança da Valentina muito a sério. Os médicos acenaram com a cabeça e afastaram-se para consultar os prontuários. A senhora Delacroix virou-se e seus olhos pousaram diretamente em Miera, sentada no canto. O sorriso desapareceu. Ela atravessou a sala de espera com passos rápidos e firmes. O que está a fazer aqui? Miera levantou-se. Queria ter a certeza de que Valentina estava bem. Isso não é da sua conta. É empregada doméstica, não é pessoal médico. A senhora Stella Croy inclinou-se para tão perto que Miera podia sentir o cheiro do seu perfume caro. Já está em terreno perigoso, menina. O senhor Leonetti não tolera pessoas problemáticas. Entende o que acontece às pessoas que causam problemas nesta família? A ameaça era clara. Miera tinha ouvido as histórias, conversas sussurradas entre outros funcionários sobre pessoas que tinham contrariado Alessandro Leonetti e simplesmente desaparecido. Ela disse a si mesma que eram exageros. Lendas urbanas destinadas a assustar os novos funcionários para que fossem obedientes. Olhando nos olhos frios da Sra. Delroy, ela já não tinha tanta certeza. Eu entendo, disse Miera baixinho. Ótimo. Agora volte para a mansão e faça o seu trabalho. Limpe os banheiros da ala leste. Todos eles, até esta noite, era um trabalho pesado, um castigo disfarçado de tarefa. Mera acenou com a cabeça e se dirigiu para a saída. Mas, ao empurrar as portas de vidro e sair para o sol da tarde, ela olhou para trás através da janela. Alessandro estava parado na porta da sala de exames, segurando Valentina contra o peito. A cabeça do bebê repousava em seu ombro, e mesmo à distância, Mera podia ver como ele a segurava com cuidado, como a sua grande mão acariciava o crânio dela com infinita delicadeza. Um homem que amava tanto a sua filha não ignoraria um perigo real. Ele só precisava de provas que não pudesse descartar. E a ânsia da senhora Delacroix em culpar Miera para pintá-la como uma ameaça. Esse não era o comportamento de uma mulher inocente. Era o comportamento de alguém com algo a esconder. Miera pegou o telemóvel e abriu a aplicação da câmara. Começou a gravar uma nota de voz enquanto caminhava para o estacionamento. Dia 3. Valentina Leonetti a mostrar sinais de fraqueza repetida. Arranhões encontrados no couro cabeludo, marcas paralelas, padrão deliberado. A equipa médica não encontrou nada de errado. A ama seca principal a desviar a culpa para mim. Ela fez uma pausa e acrescentou. Há algo muito errado naquela casa. E eu vou descobrir o que é. A lavandaria ficava na cave da mansão, um espaço enorme repleto de máquinas de lavar e secar roupa industriais que zumbiam constantemente. Miera se ofereceu para o turno da noite, das 23 horas às 3 horas, dizendo à governanta-chefe que precisava das horas extras. A verdade era que ela precisava de acesso. Era 1h15 da manhã quando ela finalmente tinha a roupa de cama do quarto do bebê nas mãos. Na outra noite, os funcionários estavam em andares diferentes. 2 seguranças monitorizavam as câmaras na ala oeste, um cozinheiro preparava o pequeno almoço do dia seguinte na cozinha. Miera trabalhava sozinha, separando os tecidos delicados sob as luzes fluorescentes. Começou com o lençol ajustado do berço, examinando cada centímetro do algodão rosa claro. Nada. A manta foi a seguinte, bordada à mão, provavelmente valendo mais do que o salário mensal de Mira. Também nada. Então ela encontrou a fronha. Pequenos fios de cabelo escuro estavam presos ao tecido, tão finos que eram quase invisíveis. Miera segurou a fronha contra a luz. Cada luz prendendo a respiração. O cabelo não tinha caído naturalmente. As pontas estavam cortadas, limpas. Ela puxou um fio e examinou-o sob a lâmpada de aumento usada para inspecionar tecidos delicados. O cabelo tinha sido raspado. Não puxado, nem partido. Raspado com algo incrivelmente afiado. As mãos de Mira tremiam, enquanto ela colocava os fios de cabelo num pequeno saco plástico que tinha trazido da cozinha. Ela fotografou-os com o telemóvel, certificando-se de que a data e a hora ficassem visíveis. Então ela continuou a sua busca. Mais fios apareceram na segunda fronha, a da semana anterior, e num pano de boca enfiado no fundo do cesto da roupa suja. Todos eles apresentavam os mesmos cortes retos, a mesma precisão microscópica. Alguém estava a cortar o cabelo de Valentina enquanto ela dormia. Mas por quê? Mera olhou para o relógio. 7 da manhã.
Ela ainda tinha 1 hora antes que a enfermeira noturna fizesse a sua ronda pela lavandaria. Ela rapidamente terminou de processar a roupa de cama e subiu as escadas. A mansão era diferente à noite. As sombras se acumulavam nos cantos, e a grandiosidade que impressionava os visitantes durante o dia tornava-se opressiva na escuridão. Meera movia-se silenciosamente pelos corredores, evitando as câmaras de segurança que ela havia memorizado durante a semana anterior. O berçário ficava no segundo andar, na ala leste. Meera não tinha nada que estar ali, especialmente às 2h da manhã. Mas ela tinha notado algo durante os seus turnos de limpeza. Havia um armário de roupa de cama bem em frente à porta do berçário, profundo o suficiente para se esconder atrás das toalhas empilhadas. Ela entrou e fechou a porta quase completamente, deixando apenas uma fresta para poder ver. E esperou. Os minutos passavam lentamente. As suas pernas começaram a doer por ficar parada. A dúvida surgiu. Talvez ela estivesse errada. Talvez estivesse paranoica, vendo conspirações onde havia apenas coincidências. Talvez a senhora Delacroix estivesse certa e ela fosse apenas uma rapariga inexperiente que não entendia como os bebés funcionavam. Então, às 3h27 da manhã, uma sombra se moveu no fim do corredor. O coração de Mira bateu forte contra as costelas. Ela encostou-se ainda mais no armário, espreitando pela fresta. Uma figura aproximou-se da porta do quarto do bebê. Mulher, altura média, movendo-se com silêncio experiente. A mulher parou, olhou para a esquerda e para a direita, depois tirou uma chave do bolso. A porta abriu-se sem fazer barulho. Mesmo com a luz fraca do corredor, Mera reconheceu os cabelos prateados presos num coque perfeito. A senhora Delacroix. A ama desapareceu no quarto do bebê. A porta fechou-se atrás dela com um clique suave. A mente de Mira acelerou. Ela deveria sair, voltar para baixo, fingir que não tinha visto nada. Mas Valentina estava lá dentro indefesa, e o que quer que a senhora Delacroix estivesse a fazer acontecia à noite, quando ninguém estava a ver. Ela contou até 30, depois saiu do armário. A porta do quarto do bebê era de madeira grossa e cara. Nenhum som vinha de dentro. A mão de Mira pairou sobre a maçaneta, todo o seu corpo gritando para que ela corresse. Em vez disso, ela bateu suavemente 3 vezes. Senhora Stella Croy, ouvi algo. Está tudo bem? Silêncio. Depois passos, rápidos e leves. A porta abriu-se 15 centímetros. O rosto da senhora Lacroix apareceu na abertura, com uma expressão tensa. O que está a fazer neste andar? Eu estava a limpar a biblioteca e ouvi um barulho. Queria ter a certeza de que o bebê estava bem. Estou a ajustar a almofada dela. Ela estava a dormir de lado. A voz da senhora Delroy era seca, irritada. Volte ao trabalho. Claro, só queria verificar. Meera começou a se afastar. Depois parou, o seu olhar caindo sobre as mãos da senhora Delacroix. A ama tinha pressionado o braço direito contra a moldura da porta, parcialmente escondido na sombra. Mas o candeeiro do corredor captou o brilho de algo prateado sob o pulso dela. Um lampejo de metal escondido sob a manga do uniforme. Isso é uma pulseira? Perguntou Meera, mantendo um tom inocente. Curiosa, a mão esquerda da senhora Stella Croy moveu-se instintivamente para cobrir o pulso direito. Pulseira de alerta médico. Não era da sua conta, mas Meera tinha visto. Não era uma pulseira, nem uma pulseira médica. Um pequeno instrumento, fino e preciso, preso por uma tira elástica. O tipo de ferramenta que poderia fazer cortes muito controlados e cuidadosos. O tipo de ferramenta que poderia colher amostras de cabelo de um bebê adormecido sem o acordar. Claro. Desculpe incomodá-la, Mera. Recuou, oferecendo um pequeno sorriso de desculpa. A senhora Delroy observou-a afastar-se pelo corredor com os olhos frios e calculistas. Só quando Meera virou a esquina é que a porta do quarto do bebê finalmente se fechou. Meera não voltou para a lavandaria. Foi direita para o seu quarto, um pequeno espaço pouco maior do que um armário, com uma cama de solteiro e uma cômoda. Trancou a porta e sentou-se na beira do colchão, com o corpo todo a tremer. Ela tinha interrompido alguma coisa, e pela expressão no rosto da senhora Delcroix, a ama sabia que tinha sido apanhada, o que significava que Mera era agora um problema. E os problemas na casa de Alessandro Leonetti não duravam muito tempo. Mera não dormiu. Sentou-se na cama, completamente vestida, com a porta trancada, ouvindo cada rangido e cada passo na mansão. Às 5h30 da manhã, ela finalmente saiu, exausta, mas cheia de adrenalina,
e foi começar as suas tarefas matinais. A mansão estava a ganhar vida. A equipa da cozinha preparava o pequeno almoço, os seguranças trocavam de turno, os funcionários da limpeza começavam as suas rondas. Tudo normal, tudo bem, exceto que a senhora Delacroix a observava do outro lado da sala de jantar, com olhos de falcão a perseguir a presa. Meera manteve a cabeça baixa, polindo a prata na copa, permanecendo visível e ocupada. O mais seguro era se misturar, parecer inofensiva. Mas sua mente continuava voltando para aquele utensílio de prata sob a manga da babá, para os fios de cabelo cuidadosamente raspados, para o corpinho fraco de Valentina. Às 6h45, a voz de Aleandro ressoou no andar de cima. De novo não. Meera abandonou a prata e correu para o berçário com os outros funcionários. Eles se aglomeraram no corredor quando Alessandro apareceu. Valentina estava mole nos seus braços, com a pele ainda mais pálida do que ontem. Ela estava bem há 3 horas. Alessandro rosnou para a Sra. Delacroix. Eu mesmo a examinei às 4 da manhã. Ela estava a dormir normalmente. Agora olhe para ela. O rosto da ama era uma máscara de preocupação. Senhor, eu não entendo. Ela dormiu tranquilamente a noite toda. Verifiquei-a a cada hora, como o senhor instruiu. Então por que ela está pior? O Dr. Hamish chegou em 20 minutos. Chamado de sua casa, ele examinou Valentina no berçário, enquanto Alessandro andava de um lado para o outro no corredor, como um animal enjaulado. Meera ficou para trás, tentando permanecer invisível, mas percebeu que a Sra. Delacroix a encarava 2 vezes. Na segunda vez, a expressão da ama tinha algo novo. Medo. É desconcertante, admitiu o Dr. Hamish quando saiu. Os sinais vitais dela estão fracos novamente, mas não há explicação médica. Sem febre, sem infecção, sem problemas neurológicos. É como se algo estivesse a drenar a energia dela, mas não consigo encontrar a fonte. Então encontre, disse Alessandro, com a voz mortalmente calma. Não me importa o custo. Quero especialistas de todas as áreas. Quero testes para tudo. Toxinas, alergias, distúrbios genéticos, tudo. Claro, Sr. Leonetti. Quando o médico saiu, Alessandro virou-se para a sua equipa reunida. Ninguém entra no quarto da criança, exceto o Dr. Hamish e a Sra. Delacroix. Está claro? Ninguém. Todos acenaram com a cabeça. Meera sentiu a exclusão como um golpe físico, mas compreendeu. Ele estava a proteger a sua filha da única maneira que sabia, controlando o acesso, limitando as variáveis. Ele simplesmente não percebia que a ameaça já estava dentro do círculo de confiança. O dia arrastou-se. Meera limpou os quartos de hóspedes no 3º andar, longe de Valentina, com a mente a girar planos inúteis. Ela precisava de provas, mas como? Ela tinha sido banida do quarto do bebê. A Sra. Stella Croix seria mais cuidadosa agora, e se Meera desse um passo em falso, seria despedida ou pior. Às 23, exausta, ela voltou para o seu quarto. Às 12h15, um barulho a acordou. Passos no corredor do lado de fora da sua porta, lentos e deliberados. Eles pararam bem do lado de fora do seu quarto. Meera prendeu a respiração, olhando para a maçaneta trancada. Ela girou e ficou trancada. Graças a Deus. Os passos se afastaram. Meera esperou 5 minutos antes de se aproximar da porta e encostar o ouvido nela. Silêncio. Ela abriu um pouco a porta e espiou o corredor escuro. Vazio. Mas seus instintos gritavam perigo. Ela pegou o telemóvel e saiu para o corredor, caminhando descalça em direção à escada dos empregados. Se alguém estivesse a vigiá-la, esperaria que ela ficasse no quarto como uma boa funcionária assustada. Em vez disso, ela subiu. O 2º andar estava silencioso, iluminado apenas pelas luzes de emergência. Nerra dirigiu-se para o quarto das crianças, mantendo-se perto das paredes, evitando as câmaras que sabia que monitorizavam o corredor principal. Ali, o armário da roupa de cama. Ela entrou novamente, fechando quase completamente a porta. Às 3h15, pontualmente, a Sra. Roy apareceu. A ama movia-se com o mesmo silêncio cuidadoso, já com a chave na mão. Mas desta vez, antes que ela pudesse entrar no berçário, outra figura emergiu das sombras no extremo oposto do corredor. Aleandro, a Sra. Delacroix congelou, com a mão na porta do berçário. Sr. Leonetti, eu estava apenas a verificar Valentina às 3 da manhã. Ele aproximou-se lentamente, os seus passos ecoando. Eu disse-lhe para verificar a cada hora. Você também verificou. Por que voltou? Eu achei ter ouvido ela agitar-se. A voz da Sra. Roy permaneceu firme.
Mas Meera viu a sua mão direita cair ao lado do corpo, os dedos a flexionar perto do pulso, perto de onde estaria aquela ferramenta de prata. Os olhos de Aleandro se estreitaram. Estou sentado na sala do outro lado do corredor há 1 hora. Ela não fez nenhum barulho. O silêncio estendeu-se como um fio esticado. Está a vigiar-me, disse a senhora Delroy suavemente. Já não confia em mim. Devia confiar? Servi a sua família durante 6 anos, Sr. Leonetti. Eu estava lá quando Valentina nasceu. Eu a segurei antes de você. Sua voz embargou de emoção. Aquela garota, aquela empregada, está aqui há menos de 1 semana e já colocou você contra mim. Ela é desajeitada, descuidada e fica invadindo minhas funções, interferindo nos cuidados com o bebê. Meera não se aproxima do berçário há 2 dias porque eu tenho protegido Valentina dela. Lágrimas escorriam pelo rosto da Sra. Croy. Lágrimas verdadeiras. Meera observava atordoada. O colapso da ama parecia completamente genuíno. As mãos trêmulas, a voz embargada, a dor desesperada de uma mulher injustamente acusada. A expressão de Alisandro suavizou-se ligeiramente. A incerteza começou a surgir. Por favor, senhor, sussurrou a senhora Stella Croy. Não deixe que a paranoia destrua o que construímos. A sua filha precisa de estabilidade. Ela precisa de pessoas que a amem, não de estranhos desconfiados que veem conspirações em tudo. Alessandre ficou em silêncio por um longo momento. Então, vocês dois estão suspensos das tarefas do berçário até novo aviso. Vou contratar novos funcionários amanhã. O quê? Se há drama, eu removo a fonte. Ambas as fontes. Ele virou-se para o seu próprio quarto. Toque nessa porta novamente esta noite e você está despedida. Isso vale para todos. Ele desapareceu na escuridão. A senhora Delroy ficou paralisada, com lágrimas ainda a escorrer, mas o seu rosto estava vazio, sem expressão. Então, ela virou-se e olhou diretamente para o armário de roupa de cama, diretamente para onde Meera estava escondida. Ela sorriu. Meera não se mexeu. Não conseguia se mexer. O sorriso da senhora Stella Croy era fino como uma lâmina e prendeu Meera no lugar como uma borboleta numa placa. Então a ama virou-se e afastou-se, os seus passos desaparecendo no silêncio. Meera esperou 20 minutos antes de sair, com as pernas rígidas e o coração ainda a bater forte. Ela voltou para o seu quarto sem incidentes, mas era impossível dormir. Ficou sentada na cama até ao amanhecer, revivendo aquele sorriso repetidamente. A senhora. Delacroix sabia que Meera estava a observar, o que significava que a utilidade de Mira como observadora secreta tinha acabado. Agora era apenas uma questão de quem chegaria primeiro a Alessandro com uma história convincente. Às 7 horas da manhã, Meera tomou a sua decisão. Encontrou Alessandro no seu escritório, uma sala enorme com madeira escura e couro, paredes forradas com livros que provavelmente custavam mais do que os carros da maioria das pessoas. Ele estava sentado atrás de uma secretária ornamentada, com o telefone encostado ao ouvido, conduzindo negócios em italiano rápido, quando viu Meera na porta. Os seus olhos endureceram. Ele terminou a chamada. Não deveria estar neste andar. Preciso de 5 minutos, Sr. Leonetti. Por favor, não tenho 5 minutos. A sua filha está a ser magoada deliberadamente e posso prová-lo. As palavras pairaram no ar. A mão de Aleandro apertou o telefone, o maxilar a trabalhar. Depois, pousou-o cuidadosamente. Fechou a porta. Meera entrou e fechou a porta atrás de si. O escritório de repente pareceu muito pequeno, o ar carregado de tensão. Alessandro apontou para a cadeira em frente à sua secretária. Sente-se, fale, e entenda que se estiver a desperdiçar o meu tempo com teorias paranoicas, vai se arrepender. Meera sentou-se, forçando a voz a permanecer calma e firme. 3 noites atrás, encontrei arranhões na cabeça de Valentina. Ontem, estava a lavar roupa e encontrei fios do cabelo dela raspados, não arrancados, cortados com algo extremamente afiado e preciso. Bebês podem se arranhar. As unhas dela estavam cortadas. Os arranhões eram muito uniformes, muito deliberados. Meera inclinou-se para a frente. Ontem à noite vi a Sra. Lacroix entrar no quarto do bebê às 3h27. Quando a interrompi, vi uma ferramenta presa ao seu pulso, um pequeno instrumento prateado, como uma lâmina de barbear. Esta noite, ela voltou às 3h15 e tu a apanhaste. A expressão de Aleandro era indecifrável.
A senhora Delroy está com a sua família há 6 anos. Eu sei. Ela foi a escolha pessoal da minha esposa. Maria confiava nela completamente. Eu também sei disso. E você está aqui há uma semana. Meera manteve o olhar fixo nele. Sim, silêncio. E Alessandra levantou-se e caminhou até a janela, com as mãos cruzadas atrás das costas. Lá fora, o sol da manhã iluminava os jardins da mansão, hectares de gramados bem cuidados, um labirinto, uma fonte importada de Roma, um reino construído sobre poder e controle. Compreende do que a está a acusar? A sua voz era baixa, perigosa. Está a dizer que ela tem prejudicado a minha filha intencionalmente, repetidamente, sem motivo, sem razão. Ainda não sei o motivo, admitiu Mera, mas sei o que vi. O que viu foi uma ama dedicada a verificar um bebê à meio da noite. O que viu foi uma pulseira de alerta médico que ela explicou. O que viu é filtrado pela inexperiência e por uma imaginação hiperativa. Então explique por que é que a Valentina continua a ficar mais fraca. Os médicos estão a investigar. Os médicos não encontraram nada porque não há nada para encontrar do ponto de vista médico. Miera levantou-se, incapaz de permanecer sentada por mais tempo. Senhor Leonetti, trabalhei com pessoas vulneráveis durante toda a minha carreira. Pacientes idosos, adultos com deficiência, crianças. Sei como é o abuso. Sei como as pessoas o escondem. E sei que aqueles que parecem mais dedicados, mais confiáveis, são frequentemente os mais perigosos, porque ninguém suspeita deles. Alessandro virou-se da janela, com os olhos em chamas. Não sabe nada sobre a minha família, nada sobre o que está em jogo aqui. Então diga-me. As palavras saíram antes que Meera pudesse impedi-las. Alessandro olhou para ela e, por um momento, ela pensou que ele poderia expulsá-la, ou pior. Em vez disso, ele soltou uma risada áspera e amarga. Quer a verdade? Tudo bem. Ele voltou para a secretária, apoiando as mãos nela. A minha filha não é apenas a minha filha. Ela é a chave para um tratado de paz entre 5 famílias que estão em guerra há 3 gerações. O nascimento dela, a gravidez de Maria, foi o que finalmente convenceu os antigos chefes de que eu estava a falar a sério sobre construir algo estável. Um legado. O estômago de Mira afundou. Então, se algo der errado com Valentina, se houver mesmo um rumor de que ela está doente, fraca, com algum defeito, a aliança se rompe, as famílias se afastam. Territórios que passei 10 anos a consolidar estarão à disposição em um mês. Sangue correrá nas ruas. Ele olhou para ela com algo que poderia ser desespero. Você entende agora? Não posso permitir que a minha filha seja menos do que perfeita. E certamente não posso permitir acusações paranoicas contra funcionários de confiança que nos fazem parecer instáveis por dentro. As peças se encaixaram. Então, prefere ignorar a possibilidade de que ela esteja a ser magoada, a arriscar parecer fraco? Prefiro seguir as evidências e os conselhos de especialistas do que as teorias da conspiração de uma empregada que contratei na semana passada. Então, por que ainda está a ouvir-me? A pergunta pairou entre eles. Alessandro endireitou-se, o rosto endurecendo novamente na máscara do chefe da máfia intocável. Porque, apesar de tudo, não parece estúpida ou maliciosa, apenas ingênua. Então, eis o que vai acontecer. Vai voltar às suas funções. Vai ficar longe do berçário, longe da senhora Delroy e longe da minha filha. E se a condição de Valentina mudar, para melhor ou para pior, saberemos que não tem nada a ver consigo ou com as suas teorias. E se eu estiver certo, então terá salvado a vida da minha filha. E eu ficarei em dívida consigo. Ele sentou-se, pegando no seu telefone. Mas se estiver errada, se causar problemas sem motivo, então aprenderá por que é que as pessoas temem o nome Leonetti. Estamos a terminar aqui. Era uma despedida. Miera levantou-se com a mente a mil. Ela jogou a sua carta e não ganhou nada. Alessandra estava demasiado preso à política e ao poder para agir com base em incertezas. Ele precisava de provas absolutas, e ela não tinha nenhuma que o satisfizesse. Quando ela chegou à porta, ele falou novamente. Mera, ela virou-se. Pelo que vale, espero que esteja errada. Eu também, Sr. Leonetti. Mas ao sair do escritório, ela sabia com fria certeza que não estava errada. E agora tinha 48 horas, talvez menos, para provar isso antes que a senhora Delacroix fizesse a sua próxima jogada contra Valentina ou contra a própria Mira.
Na manhã seguinte, Alessandro fez uma chamada inesperada. Mera soube disso pela equipa da cozinha. A casa fervilhava de rumores. O Sr. Leonetti tinha chamado o seu barbeiro pessoal, Vincent Romano, um italiano sábio na casa dos 70 anos que cortava o cabelo dos homens da família Leonetti há 40 anos. Vincent chegou pontualmente às 10 horas, carregando a sua mala de couro com os instrumentos, com o rosto marcado por uma expressão de confusão. Para um bebê, ele aparentemente disse no hall de entrada. Por que precisaria de um barbeiro para um bebê? Mera estava a limpar o corredor do segundo andar quando Alessandro saiu do seu escritório com Vincent a reboque. A senhora Delacroix estava perto da porta do quarto do bebê, com a postura rígida e o rosto cuidadosamente neutro. Quer que eu examine o couro cabeludo dela? Perguntou Vincent, o seu sotaque forte tornando as palavras musicais. Senhor Leonetti, não sou médico. Não preciso de um médico. Preciso de alguém que entenda de cabelo, pele, padrões de corte. Alguém em quem confie. O tom de Alessandro não deixava margem para discussão. Eles entraram no quarto do bebê. A senhora Delacroix começou a segui-los, mas Alessandro levantou a mão. Espere aqui. A máscara da ama escorregou por apenas um segundo. Um lampejo de pânico rapidamente suprimido. Senhor, eu devo estar presente se alguém estiver a cuidar da Valentina. Eu disse, espere aqui. A porta fechou-se. Miera abrandou o ritmo com que limpava o pó, mantendo-se dentro do alcance do ar. A senhora Delacroix permaneceu paralisada junto à porta, com as mãos tão apertadas que os nós dos dedos ficaram brancos. 2 outros funcionários passaram por ela. Um cozinheiro que levava chá para o escritório e um jardineiro que fazia um relatório sobre o sistema de irrigação. Mas a ama não prestou atenção a nenhum deles. Toda a sua atenção estava voltada para aquela porta fechada. Passaram-se 15 minutos. 20. Então a porta se abriu. Vincent saiu primeiro, com uma expressão preocupada. Alessandro o seguiu, carregando Valentina. A bebê estava acordada, mas apática, com a cabeça apoiada no ombro do pai. Senhora Stella Croix, disse Alessandro, com a voz cuidadosamente controlada. Vincent encontrou algo interessante. O sorriso profissional da ama apareceu instantaneamente. Oh, o que é? Vincent pousou a sua caixa de ferramentas e tirou uma lupa. Posso? Ele apontou para Valentina. Alessandro virou-se para que o barbeiro pudesse aceder à cabeça da bebê. Vincent separou gentilmente o cabelo fino e escuro no topo da cabeça, segurando a lupa com firmeza. Veja aqui e aqui. Não são arranhões de unhas. São marcas de trauma, repetitivas, simétricas, deliberadas. A senhora Delacroix inclinou-se com uma expressão preocupada. Não compreendo. Que tipo de trauma? O tipo causado por uma lâmina muito afiada usada com precisão em várias sessões. A voz de Vincent era objetiva. Corto o cabelo há 53 anos. Sei como são os ferimentos acidentais. Isto não é acidental. O corredor ficou em silêncio. Miera parou de fingir que estava a limpar o pó e simplesmente observou. Isso é impossível. A senhora Delroy disse, estou constantemente com a Valentina. Ninguém tem cortado o cabelo dela. Alguém? Vincent guardou a lupa. Várias vezes, pequenas secções cuidadosamente removidas. O padrão sugere que alguém está a recolher amostras. Recolhendo, a voz de Aleandro baixou para um sussurro perigoso. Não posso dizer-lhe com que propósito, mas posso dizer-lhe isto. Quem fez isto sabe o que está a fazer. Os cortes são limpos, precisos, profissionais. O olhar de Aleandro percorreu o corredor, pousando em cada membro da equipa presente. O cozinheiro, o jardineiro, Mera e, finalmente, a senhora Delacroix, a ama, que o olhou nos olhos sem pestanejar. Senhor Leonetti, juro que não faço ideia de como isto aconteceu, mas precisamos de investigar todas as pessoas que têm acesso a Valentina. Todas as pessoas. Ela olhou para Miera, incluindo aqueles que andam a espreitar à noite. O estômago de Mira apertou-se, mas ela forçou-se a ficar calada. Alessandro entregou Valentina a Vincent. Segure-a por um momento. Então, ele virou-se para o seu chefe de segurança, um homem de pescoço grosso chamado Frank, que apareceu das sombras. Tranque a mansão. Ninguém entra, ninguém sai. 72 horas, senhor. A voz da senhora Delacroix elevou-se ligeiramente. Um bloqueio total? Isso é realmente necessário?
Alguém nesta casa tem cortado o cabelo da minha filha enquanto ela dorme. Alguém a tem deixado doente, fraca deliberadamente. As suas palavras eram geladas. Então, sim, Sra. Delacroix, é necessário até eu descobrir quem e por quê. Todos ficam. Frank acenou com a cabeça e pegou no seu rádio, dando ordens. Em poucos minutos, Mara ouviu as fechaduras eletrônicas a serem ativadas em toda a mansão, os portões exteriores a fecharem-se, os protocolos de segurança a serem ativados. Estavam todos presos lá dentro. Alessandro pegou Valentina de volta de Vincent. Obrigado, velho amigo. O seu quarto está preparado no terceiro andar. Ficarás até que isto seja resolvido. Vincent curvou-se ligeiramente. Claro. Quando o barbeiro saiu, Alessandro dirigiu-se aos funcionários restantes. Continuem com as vossas tarefas normais, mas entendam que estarei a observar. E quando descobrir quem fez isto, ele não terminou a frase. Não precisava. Todos se dispersaram. Todos, exceto a senhora Delroy, que permaneceu junto à porta do berçário. Senhor Leonetti, disse ela suavemente, eu nunca machucaria Valentina. Certamente você sabe disso. Eu achava que sabia muitas coisas. Ele estudou o rosto dela. Minha esposa confiava em você. Eu confiava em você. Mas a confiança não explica essas marcas na cabeça da minha filha. Eu entendo a sua raiva, mas, por favor, não deixe que a suspeita destrua anos de lealdade. A voz da senhora Delacroix tremia. Eu amava Maria. Eu amo Valentina. Elas são minha família. Alessandro não disse nada. Simplesmente virou-se e levou a filha de volta para o quarto, fechando a porta entre eles. A senhora Delacroix ficou sozinha no corredor por um longo momento. Então, o seu olhar encontrou Mara ainda parada perto da janela, com os seus produtos de limpeza. A expressão da ama já não era de medo. Era fria, calculista, e Mara percebeu com um medo crescente que um confinamento de 72 horas também significava outra coisa. Ela estava presa numa mansão com uma mulher que agora não tinha nada a perder. E 3 dias era muito tempo para que acidentes acontecessem. A comitiva partiu ao amanhecer do dia seguinte. 3 SUV pretos cortavam a neve recém-caída em direção à casa do Lago de Aleandro, 2 horas ao norte. Apenas 5 pessoas fizeram a viagem. Alessandro, Valentina, a senhora Delacroix, Mara e Frank, o chefe de segurança. Alessandro tomou a decisão à meia-noite. Se alguém na mansão é responsável, a distância irá expô-lo, anunciou ele. E se o problema nos seguir até a casa do lago, então saberei que é um dos 5 que viajam. A senhora Delacroix sorriu quando ele disse isso. Um pequeno sorriso privado que Mara viu e não gostou. Agora, Mara estava sentada no terceiro SUV com Frank, vendo a cidade desaparecer atrás deles. A casa do lago deveria ser um santuário, isolada, segura, impossível de invadir. Mas Mara não conseguia se livrar da sensação de que estavam a entrar numa armadilha em vez de escapar de uma. A propriedade era deslumbrante. A casa ficava num penhasco com vista para um lago congelado cercado por pinheiros cobertos de neve. Construção moderna de vidro e madeira, todas as linhas limpas e minimalismo caro. No interior, as janelas do teto da Flórida emolduravam a paisagem de inverno como uma pintura. Lindo, não é? Disse a Sra. Delacroix, aparecendo ao lado de Mara, enquanto ela estava na sala de estar. A esposa do Sr. Leonetti projetou este lugar. Ela tinha um gosto excelente. Mara não respondeu. Ela vinha evitando conversas diretas com a ama desde o início do confinamento. A senhora Delroy aproximou-se, baixando a voz para um sussurro. Achas-te esperta, não é? Brincando de detetive, sussurrando no ouvido dele. Mas estás fora do teu alcance, menina. Estas pessoas, este mundo. Não compreendes no que te estás a meter. Eu compreendo que um bebê está a ser magoado. Tu não compreendes nada. Os olhos da senhora Delacroix estavam inexpressivos, sem emoção. Mas em breve aprenderás. Ela afastou-se, deixando Mara fria, apesar da lareira acesa. A primeira noite na casa do lago foi tranquila. Alessandro manteve Valentina no seu quarto, recusando-se a deixá-la sair da sua vista. A senhora Delacroix manteve as suas funções com eficiência profissional, preparando biberões, organizando as coisas do bebê, agindo como se nada tivesse mudado. Mara foi designada para um pequeno quarto no segundo andar, ao lado da casa de banho dos hóspedes. Ela ficou acordada até às 3 da manhã, ouvindo cada rangido
e gemido da casa desconhecida, antes de finalmente cair num sono inquieto. Às 6h30, o rugido de Aleandro quebrou o silêncio da manhã. Meera saiu a correr do quarto e desceu as escadas. Alessandro estava à porta do quarto principal, com Valentina inerte nos braços. A pele da bebê tinha adquirido uma tonalidade acinzentada. A sua respiração era superficial e difícil. Ela estava bem às 4h, disse Aleandro com a voz a tremer, não de raiva desta vez, mas de medo. Eu verifiquei-a. Ela estava a dormir normalmente. Tudo bem. Como é que ela piorou de novo? A senhora Delacroix correu com uma máscara de preocupação no rosto. Disse Aleandro, com a voz trêmula, não de raiva desta vez, mas de medo. Eu verifiquei-a. Ela estava a dormir normalmente. Tudo bem. Como é que ela piorou de novo? A senhora Delacroix correu com uma expressão preocupada no rosto. Deixe-me vê-la. Não toque nela. Alessandro puxou Valentina para mais perto. Agora Mera, aproximou-se com o coração a bater forte. Alessandro inclinou a cabeça de Valentina na direção dela. Verifique as observações. Ela gentilmente afastou o cabelo da bebê com dedos trêmulos. Ali, no topo da cabeça, parcialmente escondido pelo cabelo ao redor. Cortes recentes, 3 linhas paralelas idênticas às anteriores. Novos cortes, Meera sussurrou. Recentes, provavelmente feitos nas últimas 2 horas. As palavras caíram como pedras. O rosto de Aleandro ficou branco, depois vermelho. Há apenas 5 pessoas nesta casa. 5, o que significa que foi ela. A senhora Delacroix apontou para Meera com a voz embargada. Ela está obcecada com o bebê desde que chegou. É a única que continua a encontrar essas supostas marcas. Talvez seja ela quem as está a criar. Não me aproximei de Valentina desde que chegamos. Você tem um quarto no 2º andar. O quarto principal fica no 2º andar. Você poderia facilmente. A voz de Aleandro cortou a discussão como uma lâmina. Ele virou-se para Frank. Puxe as imagens de segurança. Todas as câmaras, todos os ângulos. Quero ver quem se moveu nesta casa entre as 4 e as 6 da manhã. Frank acenou com a cabeça e desapareceu em direção ao escritório de segurança. Eles esperaram em um silêncio terrível. A senhora Delacroix ficou junto à janela, de braços cruzados. Meera permaneceu perto de Alessandro, observando a respiração superficial de Valentina. Os olhos da bebê estavam quase fechados, sem foco. Ela está a morrer, pensou Meera com uma clareza repentina e terrível. Seja o que for, está a piorar. Frank voltou 15 minutos depois, com uma expressão sombria. Senhor, precisa de ver isto. Reuniram-se na pequena sala de segurança. Frank mostrou as imagens da câmara do corredor do 2º andar. Ora, 4h47. O corredor estava vazio, iluminado apenas pela luz de emergência. Então, uma porta se abriu. Não era o quarto de Mira, mas o quarto de hóspedes onde a senhora Delacroix estava hospedada. Só que não foi a senhora Delacroix quem saiu. Era um homem alto, magro, movendo-se com silêncio experiente em direção ao quarto principal. Alessandra inclinou-se para mais perto da tela. Quem diabos? Continue a assistir, disse Frank. A figura parou do lado de fora do quarto principal, tirou algo do bolso, uma chave, e entrou. 15 minutos depois, ele saiu e voltou para o quarto da senhora Delacroix. Somos apenas 5 aqui, disse Meera lentamente. Alessandro, Valentina, senhora Delroy, Frank e eu. Não é nenhum de nós. É uma 6ª pessoa, confirmou Frank. Alguém que já estava na casa quando chegamos. Hitten. As mãos de Aleandro cerraram-se em punhos. O quarto da senhora Delacroix. Agora, eles subiram as escadas. Alessandro não bateu a porta. Ele chutou a porta para abri-la. O quarto estava vazio. A cama feita, as cortinas fechadas, nenhum sinal de ocupação. Mas quando Frank verificou o armário, encontrou um saco de dormir, barras de proteína, garrafas de água, evidências de que alguém vivia ali secretamente. E na mesinha de cabeceira, parcialmente escondido sob um abajur, estava um frasco médico rotulado com uma caligrafia elegante. V. Leonetti, amostra 7. Dentro havia uma pequena quantidade de sangue. O sangue de Valentina. Alessandro pegou o frasco com as mãos trêmulas, e Meera viu algo que nunca tinha visto antes no rosto do chefe da máfia. Não se trata de magoá-la, sussurrou ele. Trata-se de provar que ela não é minha.
Frank e os seus homens vasculharam a casa do lago como um furacão. Todos os armários, todos os espaços estreitos, todos os esconderijos possíveis. A misteriosa sexta pessoa tinha desaparecido, sumido na floresta coberta de neve, deixando apenas pegadas que desapareciam na árvore. Alessandro estava na sala de estar, segurando o frasco de sangue como se fosse uma granada ativa. Valentina dormia inquietamente num berço portátil próximo, sua respiração ainda superficial, mas estável. Roubo de DNA, disse ele baixinho. Eles têm recolhido amostras, folículos capilares, sangue, células da pele, construindo um caso para contestar a legitimidade dela. Mas por que deixá-la doente? Meera perguntou se eles só queriam o ADN. Porque crianças doentes requerem intervenção médica. Colheitas de sangue, amostras de tecido, mais oportunidades para recolher provas. Aleandro cerrou os dentes. E se ela for vista como fraca, doente, isso reforça a narrativa de que ela não é realmente sangue Leonetti. Que Maria foi infiel. Que estou a criar o filho de outro homem. Isso é uma loucura. Qualquer pessoa pode ver que ela se parece contigo. No nosso mundo, a semelhança não significa nada. O ADN é tudo. Ele pousou o frasco com cuidado. Se alguém contestar a legitimidade dela com provas genéticas, reais ou falsas, a aliança desmorona-se. Fico com uma criança bastarda e sem lugar para ir. As famílias dividem os territórios. Tudo o que construí transforma-se em cinzas. Meera olhou para a Sra. Delacroix, que estava perto da janela, com uma expressão indecifrável. Ela trouxe alguém para a sua casa, para o quarto do bebê. Não, disse a Sra. Delacroix suavemente. Não trouxe ninguém. Não sei quem é aquele homem. O seu quarto é um quarto de hóspedes. Qualquer pessoa poderia ter se escondido lá. A sua voz era firme, controlada. Sr. Leonetti servia a sua família fielmente. Eu nunca faria isso. Chega. O telemóvel de Aleandro vibrou. Ele olhou para ele e atendeu. O quê? Meera viu a sua expressão mudar enquanto ele ouvia. A sua expressão passou de raiva para confusão e, por fim, para uma concentração fria e mortal. Repita isso, disse ele ao telefone. Uma pausa. Tenha certeza? Entendo. Sim, tranque tudo. Ninguém toca em nada. Ele terminou a chamada e olhou para Frank. Era a segurança da mansão. Encontraram algo nos aposentos da Sra. Roy. Um telemóvel descartável escondido no teto da casa de banho. O rosto da Sra. Roy empalideceu. Não é meu. Tem exatamente 12 chamadas feitas nas últimas 3 semanas. Todas para o mesmo número. A voz de Aleandro era fria. Um número registrado em nome de Marco Leonetti. O nome pairou no ar como veneno. Marco, primo de Aleandro. Um homem que Meera nunca conhecera, mas sobre o qual ouvira os funcionários da cozinha cochicharem. Preterido na liderança quando Alessandro assumiu o controle. Amargo, ambicioso, sempre a tramar. Marco está na Sicília. A senhora Delroy disse rapidamente. Ele está lá há meses. Está em Nova York há 6 semanas. Alessandro aproximou-se dela. O meu pessoal acabou de confirmar. Ele está hospedado no Meridian, com um nome falso. E, aparentemente, tem recebido atualizações regulares de alguém da minha casa. Não, a senhora Delacroix abanou a cabeça. Não, isto é uma armadilha. Alguém colocou aquele telefone. As chamadas começaram há 3 semanas, na mesma altura em que a Valentina começou a ficar doente. A mente de Mira acelerou. Ela tem feito relatórios ao Marco, dizendo-lhe quando enviar o seu homem, quando estarias distraída, quando o bebê estaria sozinho. Eu nunca faria isso. Cala a boca! A voz de Alessandro estalou como um chicote. Não fales a menos que eu te faça uma pergunta. Entendido. A boca da Sra. Delacroix se fechou. Pela primeira vez desde que Meera a conhecera, a bababá parecia genuinamente assustada. Alessandro pegou o seu próprio telefone e discou. Tocou 2 vezes antes que alguém atendesse. Primo, disse Alessandro, num tom coloquial, quase amigável. Precisamos de conversar. Meera não conseguiu ouvir a resposta, mas viu a expressão de Alessandro escurecer. Sim, estou na casa do lago e acabei de descobrir algo muito interessante sobre a doença da minha filha. Ele caminhou até a janela, olhando para o lago congelado. Diga-me, Marco, o que planeia fazer com as amostras de ADN? Uma pausa mais longa. Então Alessandro riu. Um som sem humor. Um desafio à legitimidade. Claro.
Apresentar provas forjadas de que Maria era infiel, que Valentina não é minha filha, que a aliança foi construída sobre uma mentira. Ele virou-se de volta para a sala. E uma vez que as famílias a rejeitem, uma vez que me rejeitem, a quem eles recorrerão? O próximo Leonete na linha de sucessão. Você. Mera não conseguiu ouvir a resposta de Marco, mas podia imaginá-la. Negações, justificativas, acusações. Aqui está o que eu não entendo, continuou Alessandro. Você tinha que saber que eu acabaria descobrindo. Eu sempre descubro. Então, ou você é mais estúpido do que eu pensava, ou... Ele parou de falar, seus olhos se arregalando ligeiramente. Ou você queria que eu descobrisse. Querias o caos porque a acusação por si só é suficiente, não é? Mesmo que eu prove que Valentina é minha, a dúvida permanece. As famílias começam a questionar-se, a aliança enfraquece e no caos tu fazes a tua jogada. Uma voz estalou ao telefone, agora mais alta, zangada. Alessandro ouviu, com uma expressão indecifrável. Então tens razão numa coisa, Marco. A família precisa mesmo de uma liderança forte. Mas cometeste um erro crítico. Qual? Presumiste que eu não destruiria tudo para proteger a minha filha. A voz de Alessandro baixou para um sussurro. Presumiste mal. Ele desligou. A sala ficou em silêncio. Frank ficou pronto, com a mão perto da sua arma escondida. A senhora Delacroix afundou-se numa cadeira, com o rosto entre as mãos. Mera permaneceu paralisada, com medo até de respirar errado. Frank, disse Alessandro calmamente, ligue para os chefes da família, todos eles. Conselho de emergência, amanhã à noite em Manhattan. Diga-lhes que vou expor um traidor e que eles precisam de testemunhar a resolução. Sim, senhor. Alessandro pegou Valentina do berço e a embalou contra o peito. Senhora Delacroix, você vai me contar tudo. Todas as conversas com Marco, todas as instruções que ele lhe deu, todas as amostras que o homem dele recolheu. E se cooperar totalmente, talvez eu a deixe viver. Então a ama olhou para cima com lágrimas a escorrerem pelo rosto. Ele disse que Valentino não era o herdeiro certo, que a família precisava de força, não de uma criança, que você se tinha tornado fraca desde que Maria morreu. Ele prometeu-me. Não me interessa o que ele prometeu. Fale agora. E ela falou. A senhora Delacroix falou durante 2 horas seguidas. Ela contou tudo. Como Marco a abordou 6 meses após a morte de Maria, explorando a sua dor e desespero financeiro. A sua filha em Boston precisava de uma cirurgia. Um tratamento experimental não coberto pelo seguro. Marco ofereceu $200.000. Tudo o que ela precisava fazer era ajudar a recolher amostras de ADN e relatar os movimentos de Aleandro. O homem nas imagens, disse Alisandro, com uma voz perigosamente calma. Quem é ele? Não sei o seu nome verdadeiro. Marco chamava-lhe o especialista. É um técnico médico. Acho que ele sabia como extrair amostras sem deixar marcas óbvias. A senhora Delroy enxugou os olhos. Eu dei-lhe acesso. Deixei-o esconder-se no meu quarto quando trouxeste o bebê para cá. Pensei que fosse apenas sobre ADN. Eu não sabia que ele estava a deixá-la doente. Você não perguntou. O desprezo de Alessandro era palpável. Você apenas pegou o dinheiro. A minha filha estava a morrer. Então, você ajudou a matar a minha. As palavras pairaram como a lâmina de um carrasco. A senhora Delacroix desabou, soluçando. Mera observou, sentindo uma estranha mistura de pena e repulsa. A ama foi vítima da manipulação de Marco. Sim, mas ela ainda assim escolheu trair uma criança indefesa. Alessandro entregou Valentina na Mera. Cuide dela. Não a perca de vista. Então ele arrastou a senhora Delacroix para o escritório e bateu a porta. Mera ficou sozinha na sala de estar, segurando o bebê. Os olhos de Valentina estavam abertos agora, mais alertas do que haviam estado nos últimos dias. Sem os tratamentos noturnos, o corpo dela já estava começando a se recuperar. Você vai ficar bem, sussurrou Mera. Eu prometo. Frank apareceu do escritório de segurança. O especialista fugiu. Desapareceu na floresta. Provavelmente tinha um veículo escondido. Vamos encontrá-lo, mas vai demorar. E as amostras de ADN que ele recolheu? Esse é o problema. Não sabemos onde estão. Podem estar com o Marco. Podem estar num laboratório qualquer. Podem já ter sido apresentadas a alguém da família.
A expressão de Frank era sombria. A acusação já foi feita, mesmo que paremos o marco. Esse é o verdadeiro dano. Meera olhou para Valentina. O Alessandro pode simplesmente fazer um teste de paternidade? Provar que ela é filha dele. Ele vai fazer, mas a má fama já está feita. Haverá sempre pessoas a dizer que o teste foi manipulado, que o dinheiro de Leonete comprou os resultados. Neste mundo, a suspeita é tão mortal quanto a prova. A porta do estúdio abriu-se. Alessandro saiu, com os nós dos dedos machucados. A senhora Delacroix já não chorava. Ela estava sentada imóvel, olhando para o nada. Frank, leve-a para a cave. Mantenha-a lá até eu decidir o que fazer com ela. A voz de Alessandra estava vazia de emoção. E liga para as pessoas dela em Boston. Descobre se ela realmente tem uma filha e se a filha realmente precisava de cirurgia. Quero saber se ela estava desesperada ou apenas gananciosa. Sim, senhor. Enquanto Frank levava-se a senhora Delroy, Alessandro aproximou-se de Meera. Por um momento ele apenas olhou para a filha, algo quebrado e vulnerável cruzando o seu rosto. Tinhas razão, disse ele baixinho. Desde o início tinhas razão. Eu não te ouvi. Estavas a tentar protegê-la. Eu estava a tentar proteger o meu império, disse ele, estendendo a mão e tocando gentilmente a bochecha de Valentina. Priorizei a política em detrimento da segurança dela. Isso é imperdoável. Meera queria discutir, mas não conseguia. Ele estava certo. O que acontece agora? Perguntou ela em vez disso. Agora vou provar que ela é minha. E então, eu e o Marco, disse ele olhando para Meera. Mas preciso de provas. Provas reais e incontestáveis de que ele orquestrou isto. O testemunho da senhora Delacroix não é suficiente. Ela está comprometida. As famílias dirão que eu a coagi. Preciso de algo objetivo, algo que eles não possam descartar. O especialista, disse Meera lentamente. Ele é a chave. Se o encontrares, ele é um profissional fantasma. Amanhã já estará fora do país. Ficaram em silêncio. Então, uma ideia louca e desesperada me ocorreu. O meu quarto, disse ela de repente. Tenho uma coisa, talvez. Não sei se vai ajudar. Ela correu escada acima, ainda carregando Valentina, e entrou no quarto. A sua pequena mala estava no canto, aquela que ela arrumou às pressas quando aceitou este trabalho, jogando dentro tudo do seu antigo apartamento, incluindo a câmara espiã. A sua mãe a dera há anos, quando Meera trabalhava no turno da noite na casa de repouso. Para sua segurança, disse a mãe, nunca se sabe quem está a observar. Por isso, observe também. Era velha, barata, comprada num catálogo, mas funcionava. Meera usava-a para monitorizar pacientes idosos propensos a quedas, para documentar abusos que denunciava à gerência para se proteger de falsas acusações. Ela trouxe-a para a mansão Leonete sem pensar. E 2 noites atrás, quando estava desesperada, assustada e sem opções, colocou-a na prateleira acima do berço de Valentina. Meera tirou a câmara da mala e verificou o cartão de memória. Ainda estava lá. Ainda a gravar. Correu de volta para baixo. Senhor Leonete, acho que tenho algo. Ele olhou para cima bruscamente. O quê? 2 noites atrás, antes de partirmos para a casa do lago, coloquei uma câmara no quarto do bebê, escondida. Eu estava a tentar apanhar quem estava a magoar a Valentina, mas não sabia se iria funcionar, então não disse nada. Ela estendeu a câmara com as mãos a tremer. Pode haver imagens do especialista realmente a fazer isso? Alessandro pegou na câmara como se fosse feita de ouro. Frank, venha cá. Preciso de ver isto num ecrã agora. Reuniram-se em torno do portátil do Frank no escritório de segurança. Ele ligou a câmera e abriu os ficheiros. Horas de filmagens, a maioria escuras e granuladas. Então, às 2h47 da manhã, há 2 noites, houve movimento. A porta do quarto do bebê abriu-se. Uma figura alta e magra entrou, usando luvas cirúrgicas. Ele dirigiu-se ao berço com eficiência experiente, tirando uma pequena bolsa de couro do bolso. A câmara captou tudo. Ele levantou suavemente a cabeça de Valentina, usando o que parecia ser uma microlâmina para raspar o couro cabeludo dela, recolhendo folículos capilares num frasco, usando uma pequena lanceta para picar o dedo dela, tirando algumas gotas de sangue para um segundo frasco e então, o mais condenável, usando uma seringa para injetar algo no braço do bebê. Algo que fez o corpo dela ficar mole e sem vida. Ele estava a drogá-la. Meera respirou.
Era por isso que ela continuava a ficar fraca. Não era apenas o trauma das amostras, ele estava a sedá-la. O rosto de Aleandro era esculpido em pedra. Consegue identificá-lo a partir disto? Frank ampliou o rosto do homem. Mesmo sob a luz fraca do berçário, as suas feições eram nítidas o suficiente. Posso trabalhar com isto, disse Frank. Passe pelo reconhecimento facial. Envie para os nossos contactos. Se ele já foi preso, trabalhou em algum hospital, tem algum registro, nós o encontraremos. Alexandro acenou lentamente com a cabeça. Então ele olhou para Meera. Você colocou vigilância no quarto da minha filha. Sim. Sem permissão. Sem contar a ninguém. Sim. Ele a encarou por um longo momento. Então, inesperadamente, sorriu. Um sorriso verdadeiro, não as expressões calculadas que ela já tinha visto antes. Você acabou de salvar as nossas vidas. Compreende isso? Meera compreendeu. Sem esta prova, seria a palavra de Aleandro contra a de Marcos. Uma família dividida. Uma guerra inevitável. Com esta prova, tinham uma hipótese. Regressaram a Manhattan. Na manhã seguinte, Alessandro conduziu ele próprio. Uma mão no volante, a outra ocasionalmente a esticar-se para trás para verificar Valentina na sua cadeira alto. Meera sentou-se ao lado dele, exausta, enquanto Frank seguia no segundo SUV, com a Sra. Delacroix segura no banco de trás. A cidade erguia-se diante deles como uma fortaleza de aço e vidro. Alessandro passou a viagem toda a fazer chamadas, conversas calmas e curtas em italiano e inglês, marcando reuniões, cobrando dívidas, preparando-se para a guerra. O conselho da família reúne-se hoje à noite às 20 horas, disse ele ao cruzar os limites da cidade. 5 chefes representando os principais territórios. Eles vão querer ver provas, vão querer ouvir testemunhos e vão querer sangue. O sangue de Marco depende do que eu conseguir provar. Aleandro cerrou os dentes. Se eu não conseguir provar definitivamente que ele orquestrou isto, se houver alguma margem para dúvida, eles vão pedir uma votação. Vão me forçar a dividir o poder ou a renunciar completamente. É com isso que Marco está a contar. Mesmo que ele caia, eu caio com ele. Mas você tem o vídeo de um homem que ainda não conseguimos identificar. O pessoal do Frank está a trabalhar nisso, mas o reconhecimento facial leva tempo. Podemos ter um nome até esta noite ou não. Ele olhou para ela. É por isso que preciso de você lá. Mayra sentiu um frio na barriga. Na reunião do conselho, foi você quem encontrou as provas. Tu és a testemunha que viu a Sra. Delacroix com uma lâmina. Quem descobriu as amostras de cabelo? Quem colocou a câmara? O teu testemunho é importante. Eu sou uma empregada doméstica. Por que iriam ouvir-me? Porque não tens motivos para mentir. Não fazes parte da família, não estás envolvida na política. És apenas alguém que protegeu uma criança. A voz de Aleandro suavizou-se. Isso torna-te mais credível do que qualquer outra pessoa nesta confusão. Chegaram ao edifício Leonetti, uma torre de apartamentos de luxo em Midtown, que servia tanto de casa para Aleandro quanto de base de operações. A cobertura ocupava todo o último andar, um espaço amplo de elegância moderna e poder do velho mundo. Meera foi levada a um quarto de hóspedes para descansar e se arrumar. Alguém já tinha trazido a tua mala da mansão. Ela tomou um banho, vestiu roupas limpas e tentou acalmar a sua mente agitada. Às 19h30, Alessandro bateu à sua porta. Ele vestia um fato preto feito à medida, o cabelo perfeitamente penteado, com toda a aparência de um chefe poderoso. Mas os seus olhos estavam cansados, carregando o peso do que estava por vir. Está na hora, disse ele. O conselho reuniu-se num restaurante privado de propriedade de Alessandro, fechado ao público, com segurança em todas as entradas. Meera caminhou ao lado de Alessandro, que carregava Valentina nos braços. A bebê estava acordada, olhando em volta com olhos curiosos, sua cor finalmente saudável, suas forças a voltar. Lá dentro, 5 homens aguardavam em uma longa mesa. Todos eles mais velhos que Alessandro, com idades entre 50 e 70 anos, homens com rostos severos e ternos caros, homens que construíram seu poder com violência e estratégia. E na extremidade da mesa estava Marco Leonetti. Ele era 5 anos mais novo que Alessandro, bonito de um jeito elegante, com cabelo penteado para trás e um sorriso confiante. Quando os viu entrar, seu sorriso se ampliou. Primo,
disse Marco calorosamente. Obrigado por convocar esta reunião. Estava a começar a pensar que irias evitar-me para sempre. Alessandro não disse nada. Sentou-se à cabeceira da mesa, colocando a bolsa de Valentina ao seu lado. Miera ficou encostada à parede com Frank, tentando ficar invisível. Um dos homens mais velhos, de cabelos brancos e uma cicatriz na bochecha, falou primeiro. Alessandro, disseste que era urgente, que havia um traidor na tua organização. Estamos a ouvir. Obrigado, Vincent. A voz de Alessandro era calma, comedida. Há 3 semanas, a minha filha começou a mostrar sinais de doença, fraqueza, letargia, traumatismos inexplicáveis no couro cabeludo. Os meus médicos não encontraram nada, mas alguém na minha casa reparou em coisas que os médicos não viram. Ele fez um gesto para Meera. Ela deu um passo à frente, com o coração a bater forte. Conta-lhes o que descobriste, disse Alessandra. Meera respirou fundo e explicou tudo. Os arranhões, o cabelo raspado, as visitas tarde da noite, a lâmina escondida. Os membros do conselho ouviram impassíveis, com expressões indecifráveis. Quando ela terminou, Marco riu. Essa é a tua prova? As observações de uma empregada doméstica que está contratada há quanto tempo? 2 semanas. Alessandro, isso é indigno de ti. Ainda não terminei. Alessandro pegou um laptop e abriu o arquivo de vídeo. Esta filmagem foi gravada no quarto da minha filha há 2 noites. Ele reproduziu o vídeo. A sala ficou em silêncio enquanto assistiam ao especialista entrar, extrair amostras e injetar sedativos em Valentino. A filmagem era condenatória, inegável. Quando terminou, Vincent recostou-se na cadeira. Quem é aquele homem? Um técnico médico chamado David Ree, disse Frank, dando um passo à frente. Trabalhou em 3 hospitais diferentes em Nova York e Nova Jersey antes de ser despedido por vender informações de pacientes. A minha equipa identificou-o há 4 horas. Ele está atualmente detido num dos nossos locais seguros. E o que isso tem a ver com o Marco? Perguntou outro membro do conselho. Alessandro virou-se para o primo. Queres contar a eles ou devo contar eu? O sorriso de Marco congelou. Não faço ideia do que estás a falar. David Rees fez 17 chamadas para um telemóvel descartável registrado com o teu nome falso. Ele levantou $150 mil de uma conta que controlas. E a minha ama seca, a mulher que lhe deu acesso, confessou tudo, implicando-te num complote para contestar a legitimidade da minha filha. Uma confissão forçada de uma funcionária insatisfeita. Ela passou no polígrafo há 2 horas. As palavras caíram como uma bomba. O rosto de Marco empalideceu. Pagaste-lhe para ajudar a recolher amostras de ADN. Alessandro continuou. O teu plano era fabricar provas de que Valentina não é minha filha biológica, que Maria foi infiel, que a aliança foi construída sobre uma mentira. E assim que as famílias a rejeitassem-me, posicionar-te-ias como o legítimo herdeiro Leonetti. É uma loucura, não é? Aleandro pegou o telemóvel e reproduziu uma gravação de áudio. A voz de Marco, distorcida, mas reconhecível, discutindo um plano com a senhora Delroy. Horários, datas, cronogramas de pagamento. Você me gravou. A compostura de Marco finalmente se quebrou. Você não pode fazer isso. Isso não é admissível. Aqui não é um tribunal, primo. Aqui é família. Alessandro se levantou. Tentaste destruir a minha filha para roubar a minha posição. Colocaste em risco uma criança, uma bebê, o teu próprio sangue. Vincent limpou a garganta. Alessandro, o que estás a pedir? A sala ficou em silêncio sepulcral. Alessandro olhou para Marco e Meera, viu algo terrível nos seus olhos. Não era raiva nem ódio, apenas um julgamento final frio. Não estou a pedir nada, disse Alessandro calmamente. Estou a dizer-te o que vai acontecer. Marco é destituído do seu posto, dos seus bens e do seu nome de família. Ele é exilado. E se ele voltar a pisar o meu território, morre. Sem julgamento, sem misericórdia. Não podes fazer isso. Marco começou. Eu posso, e vou fazê-lo. Alessandro virou-se para o conselho. Alguém tem alguma objeção? Os 5 homens olharam uns para os outros. Depois, um por um, abanaram a cabeça. A linhagem Leonetti deve ser preservada, disse Vincent. O que Marco fez ameaça-nos a todos. O teu julgamento é apropriado. Marco levantou-se de um salto, a sua cadeira batendo ruidosamente para trás. Isto é um golpe.
Ele está a consolidar o poder, eliminando rivais. Tu não és um rival, disse Alessandro suavemente. Tu és um traidor. Há uma diferença. Dois seguranças surgiram das sombras, flanqueando Marco. Ele olhou em volta freneticamente, procurando aliados. Misericórdia, uma fuga. Não encontrou nada. Você vai se arrepender disso, sussurrou Marco enquanto o arrastavam para a saída. As famílias precisam de força, Alessandro. Não de sentimentalismo. Não de um homem que se internece por um bebê. Esse bebê é a única razão pela qual você está saindo daqui vivo. A voz de Aleandro poderia cortar vidro. Lembre-se disso. Todos os dias do seu exílio, lembre-se de que a vida da minha filha comprou a sua. Marco se foi. A porta fechou-se atrás dele. Os membros do conselho levantaram-se, acenando formalmente para Alessandro. A crise tinha acabado. A ordem restaurada. Mas, enquanto saíam, Vincent parou ao lado de Alessandro. Lidaste bem com isto, mas a acusação ainda existe. As pessoas vão falar. Deixa-as falar. Terei os resultados do ADN até ao final da semana. Torna-os públicos. Todas as famílias precisam de os ver. O olhar de Vincent baixou para Valentina. Ela é uma criança linda que vale a pena proteger. Sim, disse Alessandro baixinho. Ela é. Quando todos saíram, exceto Frank e Miera, Alessandro finalmente se permitiu afundar na cadeira. Ele tirou Valentina do carrinho e a abraçou, encostando a testa na dela. Acabou, sussurrou. Agora estás segura. Prometo que estás segura. Miera observou pai e filha e sentiu algo se romper em seu peito. Alívio, exaustão e algo mais. A satisfação profunda de saber que ela estava certa. Que a sua teimosia salvou uma vida. Alessandro olhou para ela. Obrigado não é suficiente, mas obrigado. De nada, Sr. Leonetti. Alessandro, ele corrigiu. Depois de tudo, acho que você ganhou o direito de usar o meu nome. O restaurante em Little Italy era pequeno, discreto por fora, o tipo de lugar que os turistas passavam sem notar. Mas na sala dos fundos, atrás de uma porta pesada com a placa privado, acontecia o verdadeiro negócio. Alessandro estava sentado sozinho numa mesa de canto quando Marco foi trazido. Tinha passado 24 horas desde a reunião do conselho. 24 horas para Marco perceber que a sua vida como a conhecia tinha acabado. Ele parecia menor agora, diminuído. O seu fato caro estava amarrotado, o cabelo despenteado, o sorriso confiante há muito desaparecido. Os guardas colocaram-no na cadeira em frente a Alessandro e saíram. Sem algemas, sem armas à vista, apenas dois primos, separados por uma mesa e uma traição que não podia ser desfeita. Alessandro serviu 2 copos de vinho de uma garrafa que estava sobre a mesa. Ele deslizou um deles em direção a Marco. Beba, disse Alessandro. Marco olhou para o copo como se estivesse envenenado. É isso? Você vai me matar aqui. Se eu quisesse você morto, você já estaria morto. Alessandro tomou um gole do seu próprio vinho. Bebe, Marco. É um Bordeaux de 1947, o favorito do nosso avô. Parece apropriado. Marco pegou o copo com as mãos trêmulas e bebeu. O vinho parecia estudá-lo levemente. Não entendo, disse Marco finalmente. Podias ter me matado ontem à noite, o conselho teria aprovado. Por que ainda estou vivo? Porque não sou um monstro, apesar do que aparentemente pensas. Alessandro recostou-se. A tua família. Isso ainda significa algo para mim, mesmo que não signifique nada para ti. Família. Marco riu amargamente. Tu não sabes como é. Alessandro, tu tiveste tudo servido numa bandeja. O negócio, o respeito, o poder, enquanto eu passei toda a minha vida na tua sombra, ouvindo que não era bom o suficiente. Não era Leonetti o suficiente. Então, tentaste destruir um bebê de 8 meses. Tentei salvar a família. A voz de Marco elevou-se. És fraco, Alessandro. Todos veem isso. Desde que Maria morreu, tens estado obcecado com aquela criança, tomando decisões baseadas em sentimentos em vez de estratégia. As famílias estão a começar a questionar o teu julgamento. Não, Marco. Tu questionas o meu julgamento. Projetaste a tua própria inadequação em todos os outros. A voz de Aleandro era calma, letal. As famílias respeitam a força. Sim, mas respeitam mais a honra. E tu não tens nenhuma. Marco afundou-se na cadeira. E agora? Tu bodes-me. Tiras tudo pelo que trabalhei e eu devo simplesmente o quê? Desaparecer?
Tu vais para um esconderijo em Vermont, remoto, seguro, confortável o suficiente. Terás uma mesada, pequena, mas suficiente, e terás guardas para tua proteção. Claro, o sorriso de Alessandro era fino, mas estava lá para garantir que ficasses onde estavas. Estás a prender-me. Estou a manter-te vivo. Há uma diferença. Aleandro terminou o seu vinho. Tentaste provar que Valentina não era sangue Leonetti. Os resultados do DNA chegaram esta manhã. 97% de certeza de que ela é minha. Enviei cópias para toda a família, todos os aliados, todas as pessoas que possam ter ouvido o veneno de Marco. Parabéns. Tens o teu herdeiro. Eu tenho a minha filha. Alessandro levantou-se. Aqui está o que mais deves saber. A filha da senhora Delacroix em Boston. Ela precisava mesmo de cirurgia. Tratamento experimental para linfoma em estágio 4, mas a cirurgia aconteceu há 2 anos. Totalmente paga pelo seguro. A filha dela está em remissão. Mentiste à senhora Delroy sobre precisar de dinheiro, exploraste o medo de uma mãe e manipulaste-a para atrair a criança de quem ela cuidava. O rosto de Marco ficou pálido. Aquele especialista, David Ree, ele está a falar. Contou-nos tudo. Como lhe prometeste $300 mil pelas amostras e pelos sedativos. Como planeias falsificar os resultados do ADN, apresentá-los às famílias, criar dúvidas suficientes para quebrar a aliança. Como já está a negociar com um grupo de Chicago para apoiar a sua reivindicação à liderança. Alessandro, ainda não terminei. A voz de Alessandro baixou para um sussurro. Não traiu apenas a mim, Marco. Traiu todos os princípios sobre os quais a nossa família foi construída. Lealdade, proteção do sangue, honra acima da ambição. Já não é um Leonetti. É apenas um covarde com roupas caras. As mãos de Marco cerraram-se sobre a mesa. Se sou tão covarde, por que não me matas? Acaba com isto. Pelo menos dá-me essa dignidade. Porque a minha filha está viva e saudável, e isso torna-me generoso. Alessandro dirigiu-se para a porta. Partirás para Vermont esta noite. Ficarás lá até eu decidir o contrário. E passarás todos os dias a saber que apostaste tudo para magoar um bebê e perdeste. A família precisava de força. A família precisava de homens com coragem e coração. Tu não tens nenhum dos dois. Alessandro abriu a porta. Os guardas esperavam do lado de fora. Levem-no. Enquanto Marco era levado, ele olhou para trás uma última vez. Ela nunca estará segura, sabes? Sempre haverá alguém que vai querer o que tu tens. Alguém que vai vê-la como uma fraqueza a ser explorada. Alessandro olhou nos olhos dele. Deixa-os tentar. Eles vão aprender o que tu aprendeste. Vou incendiar o mundo antes de deixar alguém magoá-la novamente. Marco desapareceu pelo corredor. Alessandro ficou sozinho na sala dos fundos, olhando para as 2 taças de vinho sobre a mesa. O seu telefone vibrou. Uma mensagem de Frank. A segurança do esconderijo de Marco está pronta. Reese está a ser transferida para a custódia federal como parte de um acordo de cooperação. A senhora Delacroix foi libertada com uma indenização e um acordo de confidencialidade. A casa está limpa. Alessandro digitou de volta. Ótimo. Estou a caminho de casa. Casa. Onde Valentina estava à espera, finalmente segura, finalmente protegida da escuridão que tentara engoli-la. Ele ganhara essa batalha. Mas as palavras de despedida de Marco pairavam no ar como fumo. Haveria outros. Sempre havia. Pessoas que viam a vulnerabilidade como oportunidade, que viam o amor como fraqueza, mas todas elas aprenderiam a mesma lição que Marco aprendera. Alessandro Leonetti protegia o que era seu. E nada, nenhuma ambição, nenhuma aliança, nenhuma ameaça jamais se colocaria entre ele e a sua filha novamente. Ele saiu do restaurante e entrou na luz do sol da tarde, já pensando no futuro, em ensinar Valentina a ser forte sem ser cruel, em construir um império que ela pudesse herdar sem medo, em ser o pai que Maria sempre acreditou que ele poderia ser. A guerra tinha acabado, mas o trabalho da paz, o trabalho de realmente criar a sua filha, da maneira certa, estava apenas a começar. Uma semana depois, a mansão parecia diferente. A luz do sol entrava pelas janelas do quarto do bebê, capturando partículas de poeira em feixes dourados. Valentina estava deitada num tapete de brincar, batendo nos brinquedos pendurados com os punhos determinados.
As suas bochechas estavam rosadas, os olhos brilhantes e alertas. Ela parecia um bebê diferente, como a criança saudável e próspera que sempre deveria ter sido. Meera sentou-se de pernas cruzadas ao lado dela, encorajando-a gentilmente a alcançar um chocalho macio. O riso do bebê, um som que Meera raramente tinha ouvido antes, enchia a sala como música. Ela está a ficar mais forte a cada dia. Uma voz disse da porta. Alessandro estava ali vestido de forma mais casual do que Meera jamais o tinha visto, com jeans escuros e uma camisola preta simples. O cabelo dele estava ligeiramente despenteado e ainda havia sombras sob os olhos. Mas algo fundamental havia mudado nele. A tensão constante, a disposição latente para a violência haviam suavizado. Ela está, concordou Meera. Ontem ela quase rolou sozinha. Alessandro entrou e se agachou ao lado delas. Valentina imediatamente estendeu a mão para o pai, fazendo sons animados. Ele a pegou no colo e deu um beijo na testa dela. O Dr. Hamish veio esta manhã enquanto você estava fora. Ele disse, exame completo, atestado de boa saúde, sem efeitos duradouros dos sedativos ou do estresse. A sua voz embargou ligeiramente. Ela vai ficar bem, eu sei. Sentaram-se num silêncio confortável, observando Valentina explorar o rosto do pai, com dedos curiosos, puxando o seu nariz, agarrando o seu cabelo, completamente inconsciente de quão perto ela esteve de ser um peão no jogo de outra pessoa. Fiz algumas mudanças, disse Alessandro finalmente. O pessoal doméstico foi reduzido pela metade. Todos os que permaneceram passaram por uma verificação minuciosa de antecedentes. Novos protocolos de segurança. Ninguém entra nesta ala sem a minha permissão explícita, isso é bom. E nomeei-te como principal responsável pelos cuidados de Valentina. Autoridade total sobre os cuidados dela, a sua agenda, tudo. A senhora Shun está a tratar do apoio geral à creche, mas tu estás no comando. Mira prendeu a respiração. Alessandro, não sou qualificada. Tu salvaste a vida dela. Confiaste nos teus instintos quando todos os outros os descartaram. Arriscaste o teu emprego, possivelmente a tua segurança, para proteger uma criança que mal conhecias. Ele olhou diretamente para ela. Isso torna-te mais qualificada do que qualquer outra pessoa. Não tenho credenciais, não tenho formação formal. Não me importo com credenciais. A sua voz era firme. Importo-me com lealdade, com alguém que vê a minha filha como uma pessoa, não como um ativo político. Tu provaste que és assim. Meera sentiu lágrimas nos olhos. Ela passou a vida inteira sendo ignorada, ouvindo que não era boa o suficiente, não tinha educação suficiente, não era refinada o suficiente, não era importante o suficiente. E agora o homem mais poderoso que ela já conhecera estava a dizer que ela era exatamente o que a filha dele precisava. Obrigada, ela sussurrou. Alessandro devolveu Valentina para ela e levantou-se. Há outra coisa que tu deves saber. As famílias aceitaram os resultados do teste de DNA. A aliança está estável e eu enviei a notícia por todos os canais. Qualquer pessoa que questionar a legitimidade de Valentina, qualquer pessoa que ameaçar a segurança dela, responderá a mim pessoalmente. E Marco, ele está em Vermont, infeliz, isolado e sob vigilância constante. Ele ficará lá até eu decidir que ele não é mais uma ameaça, o que pode nunca acontecer. A expressão de Aleandro endureceu. David Rhee está a cooperar com as autoridades federais em casos não relacionados de fraude médica. Em troca, não vamos apresentar queixa. A senhora Delroy está em Boston com a filha, com dinheiro suficiente para recomeçar e instruções rigorosas para nunca mais contactar esta família. Deixaste-os viver. Deixei-os viver porque a minha filha está viva e saudável. Se as coisas tivessem terminado de forma diferente, ele não terminou a frase. Não precisava. Meera olhou para Valentina, que agora mastigava alegremente um anel de dentição. Ela não se lembrará de nada disso. Quando crescer, isto será apenas uma história, algo que aconteceu quando ela era muito nova para entender. Ótimo. Alessandra dirigiu-se para a porta, depois parou. Meera precisa entender uma coisa. Não é mais apenas uma empregada. Não é nem mesmo apenas uma ama. Agora fazes parte do meu círculo íntimo. Das pessoas que conhecem os meus segredos, que protegem a minha família, em quem confio totalmente. Eu compreendo. Não tenho a certeza se tu compreendes.
Ele virou-se com os olhos escuros intensos. Fazer parte desse círculo torna-te poderosa. Também faz de ti um alvo. Haverá pessoas que te verão como uma forma de chegar a Valentina, de chegar a mim. Tens de ter cuidado. Tens de ser inteligente. O peso das suas palavras assentou sobre ela como uma armadura. Meera passou as últimas 2 semanas focada inteiramente em proteger Valentina. Ela não tinha pensado no que viria depois, em como seria a sua vida agora que estava envolvida com a família Leonetti. Eu consigo lidar com isso, disse ela, e ficou surpresa ao descobrir que falava a sério. Alessandro a estudou por um longo momento. Então ele sorriu, um sorriso verdadeiro, caloroso e genuíno. Acredito que sim. Ele saiu, os seus passos desaparecendo pelo corredor. Meera olhou ao redor do quarto da criança, os móveis elegantes, os brinquedos caros, as janelas com vista para um terreno que valia milhões de dólares, um mundo ao qual ela nunca pertencera, nunca imaginara fazer parte. Mas quando Valentina agarrou o seu dedo com um aperto forte e saudável, balbuciando alegremente, Nerra percebeu algo importante. Ela não entrara nesse mundo em busca de poder, dinheiro ou status. Ela entrou nele porque um bebê precisava de ajuda e ninguém mais estava a ouvir. E agora aquele bebê estava seguro, a crescer, amado. Todo o resto, o perigo, a política, a nova realidade complicada de ser a protetora de confiança de Alessandro Leonetti. Ela descobriria à medida que fosse avançando. Sabes de uma coisa, pequenina? Meera sussurrou, levantando Valentina nos braços. Acho que vamos ficar bem, nós duas. Valentina chorou em resposta, descansando a cabeça no ombro de Mira com total confiança. Lá fora, o sol da manhã subia mais alto, dissipando as últimas sombras. Os terrenos da mansão se estendiam infinitamente, belos, imponentes, como uma fortaleza. Mas no berçário, naquele momento, tudo era simples. Uma criança que estava em perigo agora estava segura. E a mulher que a salvou encontrou algo que procurava a vida inteira sem saber. Um lugar onde ela era importante, onde os seus instintos, a sua teimosia, a sua recusa em desviar o olhar do sofrimento a tornavam não apenas útil, mas inestimável. Meera Shin não era mais invisível. Ela era a pessoa em quem Alessandro Leonetti mais confiava no mundo para proteger o que ele não podia perder. E isso a tornava mais perigosa do que qualquer pessoa na mansão jamais havia percebido. Fim.